nessa imagem de intensa beleza se alinham duas grandes perguntas da humanidade: quem somos nós e onde estamos? Duas perguntas que percorreram e motivaram toda a nossa espécie se unem na totalidade desse instante. Somos isso que observa, fala e se inspira ao contemplar a magnitude de onde estamos. Uma vastidão, possivelmente infinita, que brilha com luzes que acalentam nossos dias e noites, com mistérios e o poder de nos extinguir. Somos seres humanos e estamos no cosmos. Mas o que significa isso? Uma longa história é necessária para responder a essa pergunta. A nossa história. A humanidade já passou por diversas fases de desenvolvimento. Já construímos pirâmides que se sustentaram de pé por 5 milênios. Descobrimos teoremas que permitiram a construção das mais diversas tecnologias. Escrevemos poemas que botam lágrimas nos olhos e acalentam o coração. Todas essas descobertas e atividades começaram devido às diversas respostas que já demos às perguntas iniciais. Nos primórdios das civilizações humanas, tudo o que havia para nós eram os objetos que nossos sentidos captavam. E todos eles eram fáceis de entender. Os lobos mordem, as laranjas são doces, a água é fria, e nenhum mistério vem daí. No entanto, erguendo-se os olhos das coisas cotidianas e olhando para as maravilhas perpétuas do céu, surgia a estranheza. As estrelas, a lua, o sol, as chuvas e os raios. Os mistérios de existência tocaram todas as civilizações. Quando confrontados com mistérios que não sabemos resolver, buscamos as soluções que conseguimos conceber. Assim sendo, no intuito de se livrarem do desconforto de não saber, todas as civilizações criaram mitos para explicar tais fenômenos. O cosmos tornou-se o que a mitologia da civilização afirmava que seria. As pirâmides são uma amostra do quanto de esforço nós podemos deslocar para atingir nossos sonhos divinos. As grandes poesias do mundo antigo foram escritas como forma de espalhar os feitos de deuses e heróis. Pelos deuses, muito bem e muito mal foi feito. Gotas de sangue e suor despejadas no solo até encharcar. Pois muitas civilizações entenderam seus deuses e seu mundo como a única e verdadeira explicação para a origem e a natureza de tudo que há. E a existência de concorrência podia chatear tais seres. Em certo momento, os deuses foram perdendo seu espaço hegemônico como resposta suficiente para tudo. Em partes, isso se deve ao aumento das trocas culturais entre os diversos povos. Havia muitas mitologias, muitas origens para um único cosmos, e isso as tornou insatisfatórias. Foi na Jônia, atual Turquia, por volta do século VI a.C., que um movimento de pensamento rompeu com a tradição mística e mitológica. Possivelmente guiado pela ideia de que a escolha entre diversas mitologias devia ser feita apelando-se à razão, que Tales de Mileto iniciou a mais profunda reformulação do pensamento. Ele é o primeiro filósofo ocidental. O primeiro a tentar explicar as coisas do mundo usando o próprio mundo. Nenhum deus ou entidade mítica. O mundo de Tales vinha da água. Ele era a água, em eterna transformação. Estranha ideia, sem dúvida. Incorreta, com certeza. E ainda assim, a maior revolução no pensamento que a história havia tido até então, e talvez a maior até hoje. Pelos caminhos da filosofia, inúmeras pessoas se aventuraram, tentando responder às perguntas que nos angustiavam e assustavam. A busca pelos fundamentos e a origem de tudo antecedeu aquela que indaga o que existe e como isso é. Em poucos séculos, essa nova visão de mundo começou a se espalhar e frutificar. Os astros, observados desde sempre por sua beleza, passaram a ser estudados com atenção. Começou-se a buscar respostas para os mistérios. A Terra veio a ser vista como uma esfera. As estrelas não eram mais apenas observadas para se fazer previsões sobre os desígnios dos deuses, mas também para serem entendidas. A matemática passou a ser aplicada aos fenômenos astronômicos. Esse movimento filosófico criou um dos maiores gênios da história da humanidade, a quem a ciência moderna deve muito. Aristóteles foi discípulo de Platão, mestre de Alexandre o Grande e o maior expoente da pressuposição de que o cosmos era uma complexidade de objetos relacionados na mais delicada e perfeita organização. Tudo é como tem que ser pela natureza.
Apenas nós não somos determinados. Nosso logos, razão ou discurso, era único no mundo. Apenas nós, entre todas as criaturas, poderíamos observar o mundo e entendê-lo. Sua teoria é extremamente complexa, agrupando e explicando inúmeros fenômenos. Do ponto de vista filosófico, é uma obra-prima sem igual. Sua suposição de cosmos é um sistema no qual a Terra está ao centro de tudo. Acima dela, temos a Lua, e acima desta, tem-se vários anéis, que se movem em movimento circular ininterruptamente. Nesses anéis estão o Sol e as estrelas. Enquanto tudo abaixo da Lua é composto de 4 elementos básicos, ar, água, terra e fogo, tudo que está acima dela é composto por éter, uma substância diferente. O universo tinha-nos como principais atores num grande e vazio teatro cósmico. A Terra era o centro de tudo e nós, a sua mais perfeita criação. O ser humano sempre superestimou sua própria importância, mas com Aristóteles ganhamos centenas de páginas de boas evidências para nosso orgulho. 400 anos depois dele, um outro filósofo e astrônomo, Ptolomeu, corrigiu eventuais problemas da teoria geocêntrica. Com a combinação do gênio matemático de Ptolomeu e a insuperável redação filosófica de Aristóteles, o cosmos foi definido. As diversas teorias concorrentes foram ignoradas ou abafadas nas páginas da história. Aristarco de Samos, por exemplo, já propunha uma teoria heliocêntrica. Suas razões para tal crença, no entanto, eram um pouco nebulosas. E lhe faltou a força argumentativa que concedeu a Aristóteles toda a sua autoridade. Um silêncio ensurdecedor ocupou a astronomia pelo período que se seguiu a Ptolomeu. A apreciação pela vida contemplativa e abstrata que os gregos possuíam não foi absorvida da mesma forma pelos novos donos do mundo, os romanos. Roma amava as artes e o conhecimento, mas de uma forma prática. Enquanto os gregos se encantavam com demonstrações de matemática pura, os romanos se maravilhavam com as aplicações dos métodos matemáticos na arquitetura e nas indústrias bélico-naval. Com a queda de Roma, houve uma dispersão generalizada dos estudiosos. Várias perseguições religiosas ou políticas que buscavam calar toda e qualquer alegação contrária às vontades das autoridades. A busca e o fascínio pelo entendimento do mundo estava sendo obscurecido pelo poder do dogma e da espada. Enquanto o Ocidente ia perdendo seu brilho intelectual, o Oriente Médio engrandecia o seu. O comércio, a tolerância e o apreço pelas artes e pelas ciências tornaram o Oriente Médio um local rico e próspero. Eles mapeavam e catalogavam estrelas, observavam e teorizavam sobre o movimento dos planetas e dispersavam seus novos conhecimentos através de livros e pergaminhos. Infelizmente, a fascinação pela obra de Aristóteles que eles preservaram e traduziram se manteve forte demais entre os árabes. O cosmos ainda era uma arena finita, com esferas se movimentando em círculos, apenas para que na Terra, admirados olhos humanos as contemplem. A tolerância para com a diferença é condição necessária para o desenvolvimento científico e cultural. Uma sociedade de pessoas livres e interessadas, questionadoras e tolerantes, é o berço da prosperidade. O Oriente também perdeu essas características. A tolerância deu lugar para o fundamentalismo, e o amor à sabedoria e às artes deu lugar ao clamor pelo dogma. A escuridão retornava. Ela reinou por mais 300 anos. Foi novamente no período de intercâmbio comercial e cultural que a fagulha da ciência voltou a acender e queimar com vigor. A renascença havia chegado à Europa. As razões para que tal reacender são complexas. As cruzadas aumentaram o comércio e intercâmbio cultural entre o Ocidente e o Oriente. As Índias enriqueceram comerciantes e as obras de Aristóteles foram redescobertas pelos ocidentais. Todos esses e muitos outros fatores levaram nossa história para um redescobrimento do amor do ser humano por si mesmo. Esse amor o levou às indagações mais complexas. O ser humano estava em causa, seus temores, dores, dúvidas e amores. O desenvolvimento artístico, deslumbrante em sua perfeição, veio junto com o desenvolvimento científico. De novo, nossos olhos estavam no céu. As estrelas clamavam nossa atenção.